Olá, boa tarde a todas e a todos que acompanham o canal Resistentes. Estamos ao vivo no YouTube, no Twitter, na TV Twitch e no Facebook. Gostaria de abrir esta nossa transmissão registrando mais uma vez a nossa solidariedade às vítimas de quase 240 mil óbitos da pandemia da Covid-19. Já estamos chegando próximo de 10 milhões de contaminados. O canal Resistentes soltou seu primeiro editorial hoje, publicado no nosso portal resistentes.org, cujo título é O Imperativo da Luta pela Vida, onde nós conclamamos todas as forças vivas da sociedade civil, partidos políticos, sindicatos, organizações populares, a se mobilizarem na luta por vacinação em massa já e por auxílio emergencial já, e eu acrescentaria, inclusive, isolamento social, um lockdown que é o necessário para que a gente contenha essa aceleração da contaminação, dado que o vírus novo, identificado já no Brasil, no estado de São Paulo, em Araraquara especificamente, o vírus de Manaus e o vírus de Londres já circulam no Brasil com uma potência de contaminação muito maior do que o vírus anterior. Então, o canal Resistente, nesse editorial, se coloca em permanente mobilização, convocando todas as lideranças, instigando os nossos convidados a refletirem sobre essa urgência de vacinação, auxílio emergencial e isolamento no Brasil. Muito bem, o nosso editorial, então, está no nosso portal resistentes.org, que eu convido a todos para lerem o nosso documento. Muito bem, hoje, terça-feira, 16 de fevereiro, 17 horas e 2 minutos, nós vamos receber a nossa querida professora Angélica Lovato, que eu já vou trazendo aqui para a tela. Angélica Lovato, como todos sabem, é professora de Ciência Política da Unesp, Campus Marília, coordenadora do Grupo de Pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano, e é diretora da ADUNESP, Associação dos Docentes da Unesp, e militante da Revolução Brasileira pelo PSOL. Boa tarde, minha querida amiga e companheira Angélica Lovato. Como vai? Tudo bem? Bem, abriu, né, o microfone. Tudo bem, Cláudio Passos, meu caro. Queria, em primeiro lugar, dar um oi para todo mundo e, ao mesmo tempo, me solidarizar com esse editorial do canal Resistentes, muito apropriado, muito importante, nesse momento, fazer essa denúncia, essa reiteração do cuidado e a campanha pela vacinação mais intensa possível. Valeu, Angélica. Recebemos de muito bom grado tua solidariedade nesse documento. Muito bem, hoje nós iremos dar início à segunda edição da nossa jornada A Crítica às Teorias Pós-Modernas, no subtítulo hoje, que é A Contra-Revolução Burguesa e o Assalto à Razão. Fizemos a primeira edição na terça-feira, 15 dias atrás, uma recepção de público muito boa, algumas questões foram encaminhadas, a Angélica vai comentar sobre isso. Mas, enfim, Angélica, passo a bola para você iniciar esse nosso segundo episódio, A Contra-Revolução Burguesa e o Assalto à Razão. Eu vou trazendo o chat aqui no pé da imagem e, na medida do possível, nós vamos colocando algumas questões que possam vir do chat, tá bom? Tá bom, perfeito. Bom, vamos lá, então. Primeiro, queria dizer que, nesse segundo momento, segundo programa que nós vamos ter, eu vou fazer um breve apanhado do que a gente introduziu 15 dias atrás, né? E, ao mesmo tempo, anunciar um pouco o que a gente vai fazer hoje. Eu anotei 7 perguntas que estavam no chat há 15 dias atrás. E já selecionei, estão aqui digitadas, estão na minha tela, e na medida em que eu for entrando nos temas durante essa minha exposição, ao longo dos programas que a gente vai fazer, que nós não sabemos quantos serão, vamos deixar rendendo aí o assunto enquanto for importante a gente avançar, né, Cláudio? E aí, a depender do momento em que eu entre nos assuntos ali perguntados, né, eu vou respondendo, citando quem fez a pergunta e tal. Então, essa vai ser a dinâmica. E, claro, no programa de hoje também constarão, provavelmente,
mais algumas perguntas. Então, esse momento das perguntas está garantido. Cláudio, você quer falar algo? Não, legal, não, legal, Angélica. Só queria dar boas-vindas aqui ao pessoal do chat, Wagner Campanello, Douglas Xavier, o Antônio Galvão, que é aquele nosso amigo juiz que já participou de algumas questões que você tem anotado, a Ícaro Gomes dos Reis, Maurício Orestes Parisi, Dom Caçafetes, enfim, todos aqui que eu vou colocando no pé da imagem. Já aproveito para pedir like, compartilhamento, para aqueles que puderem se tornar membro do canal Resistentes, e aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Aqueles que estiverem nos acompanhando nas outras plataformas, que não seja o YouTube, terminada a live, venham ao YouTube, deixem seu like, se ainda não forem inscritos, se inscrevam, e se puderem, se tornem membros do canal Resistentes. Com você, Angélica. Você citou o Maurício Parisi presente aí no chat, quero deixar um grande abraço para ele. Legal. Vamos lá. Naquele primeiro programa em que a gente estava fazendo uma introdução, eu apresentei uma hipótese, vou só repeti-la rapidamente. Nós estamos aqui para fazer a crítica que a pós-modernidade representa. Ela é uma crítica regressiva, ela não aponta para o futuro, ela só aponta para o passado, dizendo que é impossível mudar o mundo. Ela queria muito que todos aqui tivessem isso claro no início do programa, ela diz, a felicidade humana é impossível, e nós só podemos amparar a nossa angústia. Ou seja, uma mensagem profundamente pessimista. E o pessimismo é a tônica dessa crítica regressiva, para te convencer de que não é possível mudar o mundo. Eu já fiz essa pergunta no programa passado. A quem interessa dizer, no momento contemporâneo, que não é possível mudar o mundo? Evidentemente, a quem está dominando o mundo, nas suas estruturas de poder e econômicas, que é a classe dominante, que é a burguesia contra o proletariado. Então, já vou dizer aqui um negócio muito legal, porque isso tem dado verdadeiras catarses, assim, muito importantes quando a gente dá, principalmente, Cláudio, o curso presencial, sabe? Que nesse momento a gente não está podendo. Meus caros, a felicidade é possível, humana, e nós não vamos só amparar a nossa angústia, e não é por nenhum tipo de mensagem metafísica, é por uma questão filosófica, por uma questão política. Então, naquele momento do programa passado, nós falamos da história, lembra? Expliquei aquela metanarrativa, tentamos conjugar 400 anos de história, fazendo, lógico, com uma técnica didática, e hoje, o que nós vamos fazer aqui é mais o aspecto político, misturado com o filosófico, e mais uns 3 programas serão esses políticos e filosóficos, das 4 contra-revoluções burguesas e da revolução burguesa lá atrás, que é o iluminismo. Lembra que a gente colocou aqui. Então, eu queria começar com essa boa notícia, sabe, Cláudio? Porque a gente está já cansado, saturado de ouvir com esse mundo difícil no qual a gente está vivendo, como se a gente tivesse que assimilar a alienação que o capitalismo produz e aceitá-la. Nós não podemos aceitar a alienação que o capitalismo produz sobre as nossas consciências e sobre a nossa vida. Então, é uma mensagem de um otimismo abstrato? Não. É demonstrar que é possível mudar o mundo efetivamente, que não é uma utopia. E é muito bom começar com isso, tá? Porque a gente vai aqui estar demonstrando. Rapidamente, qual é a hipótese que a gente está defendendo aqui a cada programa, tá? É uma hipótese principal. É a de que a pós-modernidade, ou como elas se denominam no plural, teorias pós-modernas, elas constituem a quarto grande bloco da contra-revolução ideológica burguesa, teórica, né? E que, claro, tem sua vinculação política e histórica. E o resultado prático dessa contra-revolução burguesa, dessa quarta, pós-modernidade, produz uma transgressão resignada, no máximo. Veja, esse aparente paradoxo, uma transgressão, mas que se resigna, uma crítica, mas que ela é regressiva, né?
Transgride, mas não impõe ruptura. Transgride, mas não propõe revolução. Propõe rebeldia. Propõe atuar nas margens do sistema, nunca no centro. E, portanto, precisa ser compreendida a pós-modernidade, não apenas em suas manifestações fenomênicas, aparentes, mas na raiz filosófica, que é um grande ponto hoje da nossa conversa hoje, aqui. E na raiz histórica e na raiz política. Então, começamos a raiz histórica no programa passado, hoje vamos avançar na raiz política e na raiz filosófica, sempre com o maior didatismo possível aqui para o nosso público saber que isso não é acadêmico, isso é intelectual, no melhor sentido da palavra intelectual, na compreensão do mundo. E, portanto, esse é o desafio. Então, lembrar dessa hipótese que a gente explicou introdutoriamente durante os nossos 50 minutos da semana passada, Cláudio, eu passo, então, a trabalhar a seguinte questão. Só um instantinho que está me dando um salvar aqui. Ok. Vou abrir mais a minha tela. Muito bem. Então, meus caros, hoje a gente quer falar da contra-revolução burguesa e aquilo que é chamado de uma destruição da razão, de um assalto à razão, que não por acaso é o nome de um livro que já foi citado por uma das pessoas que estava assistindo o programa a semana passada, um livro do George Lukács, que é um húngaro no campo do marxismo, e que publica esse livro em 1954, e hoje a gente vai falar um pouco dele, não vai ser tudo, ele é o mote para a gente dizer como que a própria burguesia assalta a razão da sua própria posição de classe. É um processo complexo, mas absolutamente possível de entender pela questão histórica. E nós vamos também trabalhar aqui um outro conceito, que é o seguinte, é o de miséria da razão. Esse veio de uma forma original, já pensado na esteira de Lukács, nos anos 70 aqui no Brasil, pelo pensador Carlos Nelson Coutinho, já falecido. Ele tinha ali, naquele momento, né, dos anos 70, uma grande influência lukáciana no seu pensamento, que depois ele vai abandonar um pouco, vai mais para a questão do Gramsci e da política. Tem várias diferenças com a maneira como ele defende a democracia ou a política, mas valorizo muito esse momento inicial onde ele trabalha a miséria da razão, e aí me dispus, como outros colegas no Brasil, a desenvolver melhor essa sua tese. Então, nós vamos falar hoje aqui do assalto à razão e da miséria da razão. Tá? Essa é a dialética na qual nós vamos estar. Sendo que o assalto à razão, que às vezes aparece como destruição da razão, ele vai dizer respeito a todas as contra-revoluções burguesas vindas a partir do século XX, tá? Especialmente o existencialismo, e também se aplica, claro, à pós-modernidade. Mas a pós-modernidade ela vai aparecer mais como uma tentativa de reconstituição de uma razão, mas que vai se demonstrar miserável, ok? Por hora, eu fico nisso, destruição da razão, existencialismo, miséria da razão, pós-modernidade. Ambas rebaixadas em relação a quê? Rebaixadas enquanto razão, ou desaparecidas, àquilo que foi o iluminismo. Vamos só lembrar, porque quem estiver assistindo só hoje, já dou um toque lá para ir no nosso vídeo do primeiro programa, né, Cláudio? Para a gente poder acompanhar aqui a segunda, e assim vamos que vamos, tá certo? Vamos relembrar. Lá pelos idos de 1600, 1700, você tem uma burguesia revolucionária, que produz o quê? O iluminismo. O iluminismo como teoria revolucionária burguesa contra o feudalismo, e nada do que era sólido, né, permaneceu, se desmanchou no ar, veio um novo mundo. Em seguida, ela precisa destruir a sua própria teoria revolucionária, sem parecer que esteja fazendo isso. Essa é a dimensão filosófica que eu vou pegar hoje aqui. Hoje é difícil a, entre aspas, aula aqui. Por quê? Porque a gente vai pegar num mote filosófico fundamental, tá? Dito isso, são 4 as contra-revoluções burguesas. Vamos lembrar, vamos a cada programa aqui decorar o que são os 4 momentos. O primeiro chama-se positivismo, e tem um autor mais
destacado, que é Durkheim, precedido de Comte. Aí vem o relativismo, que tem um autor mais destacado, que é Max Weber, um grande pensador alemão. Aí vem uma terceira mudança, uma terceira evolução, ou involução para nós como proletariado, né? Mas como contra-revolução burguesa, uma grande sofisticação, que é o existencialismo. Aí o grande nome até de um proto-existencialista, e que será hegemônico no existencialismo enquanto pensamento, que é o Nietzsche. E, finalmente, a pós-modernidade, muito determinada por um proto-pós-moderno, que é o Foucault. Então, esse aí, hoje, em algum momento aqui da nossa segundo bloco que a gente faz, sempre 3 bloquinhos, né? Eu vou falar bastante do Foucault, sabe, Cláudio? Mas voltando aqui, então. Há uma maneira, né, muito importante de tratar essas 4 contra-revoluções que a gente pegou historicamente na semana passada. É dizer qual é a concepção de mundo que corresponde a cada uma. E, por favor, entender que elas não são dimensões estanques, né? Dimensões estanques que fizeram a sua hegemonia num dado momento, mas deixaram de existir na sequência. Então, o positivismo, inicialmente, ali pelos idos de 1848, ele passa a ser hegemônico. Mas ele não desaparece quando vem o relativismo e o supera. Vou repetir isso, porque isso vai ser muito importante para entender. O positivismo se põe, é hegemônico ali pela metade do 19, mas quando o relativismo vem sofisticando ainda mais a contra-revolução, sendo mais eficaz, portanto, na contra-revolução burguesa, o positivismo, ele continua influenciando, mas aí fica hegemônico o relativismo. Por que isso é importante? Porque depois, quando o existencialismo for hegemônico, no início do século XX, ao longo do século XX, mais ou menos até 68, hegemônico, não quer dizer que o relativismo e o positivismo não continuassem a exercer sua influência. Então, misturam-se 3 contra-revoluções, 3 dimensões ideológicas, 3 dimensões teóricas, e isso vai dificultando o nosso combate como classe operária e como perspectiva de classe proletária contra essa contra-revolução, percebe? E vem depois, a partir de 68, com o proto-pós-moderno, que é o Foucault, uma 4ª dimensão, mais sofisticada que a anterior, que as 3 anteriores, mais eficaz, inclusive, e hegemônica de 68 para cá, mas não deixou de ter influência a terceira, que é o existencialismo, a segunda, que é o relativismo, e a primeira, que é, né, o positivismo. Acho que isso é muito importante para abrir. E aí, nessas 4 dimensões ideológicas, eu citei também o programa passado, as 4 intensas manifestações operárias que foram pico na hegemonia dessas contra-revoluções, no plano político agora. A primavera de 1848, as insurreições proletárias de 48, positivismo. A Comuna de Paris de 1871, a primeira Internacional de Trabalhadores precedida em 1864, relativismo. Precisa sofisticar porque o negócio está indo, a revolução acontecendo, uma tomada de poder pelos operários pela primeira vez. Terceiro, naquele momento de surgimento e de hegemonia do existencialismo, né, o momento final da revolução industrial, ou seja, a burguesia materialmente colocando uma revolução industrial tecnológica, de capacidade de produção, e isso também tendo suas consequências sobre a classe operária, causando pela substituição pela máquina um imenso desemprego. Estão percebendo? Então, são movimentações operárias e novas formas de a burguesia exercer o controle do modo de produção e exercer o controle ideológico, né? Então, teorias contra-revolucionárias, movimentações da classe operária e a classe burguesa efetivando materialmente a questão econômica, ou seja, o controle do modo de produção com tecnologia. Primeiro, revolução industrial. Segundo, que é o momento do existencialismo, a eletricidade.
uma espécie de segunda revolução, digamos assim. Eu estou fazendo aqui periodizações que nos adequam ao que a gente está colocando aqui, tá? Há muitas periodizações. Eu estou usando a metanarrativa, vendo a totalidade. Quando vai passando para os anos 70, e nós vamos ter 68 como marco da pós-modernidade, acontece uma segunda, desculpem, uma terceira revolução industrial, que é a da eletrônica, e que vai desenvolver na sequência as tecnologias de informação. E o momento atual, já há algumas décadas, em plena pós-modernidade, a nanotecnologia. Sacaram, gente? Repetindo, então, contra a revolução ideológica, de baixo, a pressão das massas, o inferno das massas, lutando em 48, em 1871, Comuna de Paris, Revolução Russa de 17, tudo aquilo que vai desembocar depois em 68, com o massacre total das experiências socialistas que em 92 ruem como um todo. E vem a nanotecnologia. E antes tinha vindo a eletrônica, e antes a eletricidade, e antes a revolução industrial. Então, é tudo muito conectado. E é já nessas 3 dimensões que a gente está dando, de tudo isso que está tão conectado, que as relações econômicas, políticas, de confronto da classe operária com a classe dominante, lógico, a disputa do mundo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e a contra-revolução ideológica, que é o que nós estamos vendo aqui, positivismo, relativismo, existencialismo, que também é chamado de irracionalismo contemporâneo, e pós-modernidade. Por isso que eu falei que os 400 anos que representam do iluminismo para cá, né, faz com que surjam aquilo que a gente só mencionou no programa passado, que são as perspectivas de classe. A gente falou, a origem de classe pode ser burguesa ou proletária. Classe média é só diferença de renda. Ela continua fazendo parte do proletariado, embora ela não goste de se autodenominar proletariado. Mas a gente pode fazer um programa aqui, uma parte só para falar da classe média, para não confundir mais ninguém, tá bem? E, na sequência destas questões relativas à pressão das massas, à contra-revolução burguesa ideológica e toda a manutenção de uma forma de produzir tecnologicamente mais avançada da burguesia, trará a ideia de que o mundo ficou tão tumultuado e conturbado que não é mais possível a gente ser feliz, é só a angústia desse mundo e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade da revolução. Daí eu posso transgredir, mas tenho que ficar resignado a uma crítica regressiva, porque não é possível o futuro, nem o mundo. Diga, Cláudio. Você está sem microfone. Desculpe. Eu estou dizendo que eu vou fazer um parênteses aqui, só para esclarecer ao nosso ouvinte aqui, José Alberto Lechuga, que me parece que está equivocado sobre o Foucault exatamente. Ele diz, no mínimo é broxante camaradas marxistas flertarem com Foucault. Não desconsideremos a importância do autor, mas propagá-lo como revolucionário radical me poupe. Bom, vamos dizer que não é exatamente o contrário que a exposição da Angélica vai colocar aqui para todos nós, e eu aproveito para te perguntar sobre como é que aquele que você apresentou como pós-moderno, Foucault, estrutura o pensamento aí na crítica à pós-modernidade. Como é que você coloca o Foucault aproveitando esse gancho do José Alberto Lechuga? Muito bom gancho. Se eu estou dizendo que a pós-modernidade é uma contra-revolução e que o Foucault é o seu principal autor, eu não sei de onde surgiu, né, a ilação de que, então, a gente estaria dizendo aqui que ele é um contra-revolucionário, mas me parece que não é essa a pergunta do Lechuga. Me parece que ele está dizendo o seguinte, que alguns marxistas valorizam Foucault como se fosse um revolucionário, mas não que eu tenha dito isso aqui. E ele está criticando na linha que eu também faço a crítica. Foi assim que eu entendi. Então, é nesse sentido que é broxante, né? Quando camaradas marxistas flertam com Foucault. E muitos camaradas marxistas flertam com Foucault. Acho que é isso que o Zé Alberto quis dizer, tá bem?
Perfeito. Porque é isso mesmo. Eu acho que é isso, tá, Cláudio? Depois ele pode escrever para a gente aí. Me parece que é uma crítica dele a quem faz isso, mas não que a nossa explicação estivesse sendo essa. Então, veja, vou aproveitar essa pergunta do Lechuga e tua, Cláudio, porque, atenção, agora vou me concentrar no Maio de 68, tá? Teve uma geração, vamos pegar a França, de jovens filósofos franceses, na segunda metade dos anos 60, tá? Que são conhecidos como os Sixties, né? Vai aparecer assim em muitos textos. E eles retomam temas banidos por uma primeira geração estruturalista, tá? Uma das questões, né, que o estruturalismo, que está dentro, digamos assim, na minha hipótese, tá? O estruturalismo não é uma parte separada da pós-modernidade, ele é uma das faces da pós-modernidade. E que vai tentar eliminar a figura do sujeito, falando das estruturas sobre as quais a humanidade está dimensionada e vai colocar dificuldade, então, da mudança social por causa das estruturas. Tá? Vai ter um programinha aqui nosso, onde pelo menos metade do programa eu vou usar só para explicar o que é o estruturalismo. Mas na nossa metanarrativa aqui, eu preciso entrar no Foucault agora. Tá? Essa geração, né, anterior, né, e essa nova geração francesa que retoma temas da geração anterior, da geração mais existencialista, tá? E que, claro, está no irracionalismo contemporâneo, vai afirmar com todas as letras, por meio do proto-pós-moderno, Foucault, proto no sentido de antes, né? Um eu fluido e descentrado. Então, é a descentralização do sujeito. O sujeito não é mais só da classe operária, é a descentralidade do trabalho. Ele vai ser várias coisas ao mesmo tempo e existirão tantas verdades quantos sujeitos existirem no mundo. E se eu espalho muitas verdades por muitos sujeitos, eu não consigo, né, fazer o quê? Né? Eu não consigo mudar o mundo. Então, essa é a jogada filosófica que entre esse programa e o daqui 15 dias nós vamos fazer. E esses mesmos autores que querem superar o estruturalismo, eles vão começar a ser chamados de pós-estruturalistas. Há uma diferença tênue da pós-modernidade e do pós-estruturalismo, mas estão dentro do mesmo saco ideológico. E a segunda característica, além do eu fluido, né, e descentrado, não tem mais classe operária, tem, mas ela está misturada com tudo, não é ela que é a centralidade, e aí o problema de não ter revolução. O segundo aspecto é uma história descontínua e caótica, ilusória, que pega a tradição do Nietzsche, não há fatos, só interpretações. E aí vira uma esquerda que passa a descrer do socialismo. Então, o Foucault é o maior representante de uma esquerda que passa a descrer do socialismo, mas crê na transgressão, mas diz que não há futuro. Então, se resigna. Como? Tá? Com a miséria da razão. Eu vou pegar agora 5 pontos do Foucault. Tá? O Foucault ele é um legítimo pensador proto-pós-moderno. Tá? Essa afirmação não é arbitrária, ela tem uma conexão que não é a pós-modernidade entendida como depois os reflexos culturais que serão trazidos por Lyotard a partir de 1979. Também vai ter um programinha que um pedaço vai ser sobre o Lyotard, que é ele que é considerado o fundador, digamos assim, da pós-modernidade. Mas como a nossa visão aqui é de processo, é de metanarrativa, eu vou falar, então, essas 5 razões essenciais, tá? Que fazem com que Foucault seja um legítimo pensador proto-pós-moderno. Primeiro, ele é um crítico corrosivo. Quem lê Foucault fica encantado, fica animado, tá? E acha que aquilo que ele está dizendo é o que nós temos que fazer, porque ele dá uma solução individual. Então, ele é um crítico corrosivo de um discurso moderno, e ele faz um discurso pós-moderno, tá? Me inspiro muito aqui numa tese de doutorado de uma pesquisadora chamada Mavi Rodrigues. Mas tem questões que eu diferencio com ela, que eu já vou colocando aqui também, tá? Como eu disse no primeiro programa, a gente constrói nossas hipóteses a partir de todo um conjunto de pessoas e de estudiosos, né?
e de militantes magníficos que estão lá enfrentando a realidade, e aí a gente vai superando. Segundo aspecto, além dele ser um crítico corrosivo do discurso moderno, tá? Estou tentando ser o mais didática aqui para fixar no que a gente precisa fazer, que é superar Foucault, é superar a pós-modernidade. A obra dele, ela constrói uma ontologia do ser da linguagem, tá? Onto é ser, né? E no sentido de ontologia aqui, que a gente vai trabalhar direitinho no livro do Lukács depois, vem o problema da linguagem no mundo contemporâneo. A linguagem se autonomiza. E nós vamos produzir, com a pós-modernidade, vem um palavrão agora, uma semiologização do real. O que é a semiótica? É o campo da representação, que o estruturalismo vai tanto trazer. Então, ao invés da gente falar da pobreza diretamente, ontologicamente, na realidade concreta, nós vamos utilizar uma ontologia do ser da linguagem, nós vamos fazer representações da pobreza, e não falar diretamente da pobreza. Nós vamos fazer representações da riqueza, e não falar da riqueza propriamente dita. Então, eu vou desconfigurar que tem um proletariado e uma burguesia. Eu retiro o elemento da luta de classes na compreensão da contradição filosófica e monto uma nova dimensão filosófica, que mais adiante eu vou dizer, talvez lá pelo terceiro bloco, tá? A questão do princípio do sujeito e do objeto, a relação aparência e essência e a relação presente, passado e futuro para a humanidade. Guarda isso. Voltando. Terceiro momento, né? A pós-modernidade, né? E a pretensão do Foucault, né? A pretensão política do Foucault é apresentar um projeto teórico para a humanidade. Só que ele não consegue, na dimensão de Nietzsche, não, ele não supera Nietzsche nesse sentido. Né? O Nietzsche ele traz uma nova concepção literal de mundo. Mas a pretensão política do seu projeto teórico, do projeto teórico do Foucault, né, é exatamente uma clara proposição no âmbito da política, privilegiando o campo da transgressão e apontando sujeitos concretos, como ele chama. O negro, a mulher, o indígena, o gay, na época dele não se falava LGBT, né? A loucura, os supostos loucos, entre aspas, que estão nos hospícios, o preso, ele pulveriza a classe operária em dimensões, né, que ele vai chamar de sujeitos concretos. Veja como isso é o próprio mundo contemporâneo e a ditadura da linguagem. Tudo é linguagem, tudo é discurso, não há fatos, só interpretações. E, principalmente, narrativas construídas na primeira pessoa, afirmando categoricamente, sem nenhuma necessidade de apresentar provas, que aquela é uma das visões da verdade. Vocês não sabem o quanto isso confunde até os militantes comunistas mais experientes e menos experientes. Então, paga-se um tributo à pós-modernidade, mesmo naqueles que estão com maior esforço de desenvolver uma leitura concreta, né, daquilo que acontece, que a classe dominante produz nesse mundo. Guarda esse terceiro. Agora o quarto. Né? Por que é uma miséria da razão? Por que é uma razão miserável? Porque o Foucault ele é o pensador mais racional da geração dele. Mesmo assim, ele joga a razão, né, muito abaixo do tapete e proclama o irracionalismo. Mas se a gente for pegar um pensador mais racional da época do Foucault, é ele. E por quê? Ele parte para um irracionalismo mais sofisticado e ele supera 4 autores, é uma sopa de letrinhas aqui, tá? Não se importa com os 4 nomes que eu vou dizer agora, mas como eu sei que tem gente aqui que já ouviu falar deles, e é isso que a gente precisa ganhar aqui nesse programa, a gente falar de coisas que parecem complexas e destroçá-las, que são os 4 seguintes autores. Deleuze, que é adorado pela esquerda irracionalista, existencialista e a pós-moderna, cantores, atores, adoram Deleuze, né? Derrida, outro que é confundido com o marxismo, né? E que se apresenta como uma superação do Marx para a pós-modernidade. O Barthes,
né? O Barthes, que é um pensador muito importante do estruturalismo e que depois vai propor essa linha do pós-estruturalismo, repito, isso depois eu vou lá na frente, a gente vai juntando tudo, vai aí anotando, fazendo a questão, e o Lacan, que já tem até uma pergunta do nosso colega aí, para a gente responder na hora que a gente entrar na psicanálise. Quinto ponto do Foucault, tá? Quinto ponto. Ele é o intelectual que melhor responde ao horizonte cultural, né, daquele momento pós-moderno, personificado por um sujeito esquizoide, ou seja, a esquizofrenia posta no mundo, sendo impossível compreendê-lo para atuar na sua superação. Então, gente, é sofisticado, é cheio de novas categorias e conceitos. Eu até chamo só de conceitos, porque categorias são construídas a partir da realidade concreta, né? Abstraindo e voltando a ela. É como se o Foucault partisse da realidade concreta, abstraísse e nunca mais fizesse a viagem de volta, como diz o Marx, para a realidade. Porque se fizer a viagem de volta, vai dizer que o capitalismo tem jeito de se superar. E ele não pode. E aí vem essa ditadura da linguagem, que a gente tem que abrir uma palestra falando todos e todas, e todex, e todes, porque senão a gente já não consegue nem começar a falar num auditório, né? A gente tem que dizer em todas as instâncias onde a gente estiver presente, algo com o maior cuidado de não ser aquilo que se chama o politicamente correto, né? E a ditadura da linguagem, onde um cara que bate na mulher todo dia, se ele mandar um e-mail falando todas e todos e todex, ele não vai ser condenado pela sociedade. Não, porque ele faz isso no privado do seu lar e ninguém está sabendo que ele está espancando lá. E uma pessoa que não espanca ninguém pode um dia dizer só, todos aqui, por favor, vai ser detonado publicamente, vai ser feito dele um cancelamento, né? Que é uma das expressões que a pós-modernidade tem usado. Então, até aqui, Cláudio, né, faltando apenas mais uns 15 minutos para terminar, a gente cumpriu aí mais ou menos 2 blocos, e eu entraria nesse terceiro bloco, né, sempre atentando a todos, que a gente está aqui tentando ser o mais didático possível, que inserir o Foucault hoje, para agora, nessa terceira blocada, eu parti para um aspecto ainda mais filosófico e de renomeação de muitas das categorias do marxismo para os conceitos pós-modernos. O que você acha da gente partir para isso? Muito bem, Angélica. Deixa eu só trazer algumas questões do chat que você tenta organizar na sua fala, se não for possível responder agora, mas nos programas futuros. Todas elas ligadas muito à questão filosófica, né? O Maurício Orestes Parisi pergunta: como o identitarismo se torna fator de quebra da unidade da classe trabalhadora? Ele pede para ler os comentários anteriores, eu já li. O Wagner comenta: o irracionalismo como fenômeno internacional. O Anselmo diz: uma questão para a camarada Angélica. Existe ligação entre a pós-modernidade e o projeto ou estratégia democrático-popular? Deixa eu só ver se eu encaixo aqui mais uma. Correu aqui o meu chat. O José Alberto Lechuga diz: dizer que é impossível abarcar a totalidade significa estar imensamente na lógica pós-moderna. José Alberto também, deixa eu puxar aqui, o Lechuga diz: não, essa aqui era sobre a questão anterior que nós já esclarecemos aqui. O Antônio Roberto Caldeira diz: gostaria que a professora Angélica comentasse sobre o irracionalismo de Nietzsche e o que ela pensa da psicanálise freudiana. Essas são algumas questões que eu te coloco para ver se a gente abarca aqui nesse último bloco. Sempre lembrando, Angélica, que a gente tem aí uma gordurinha para queimar de 15, 20 minutos. Fique à vontade, não se sinta pressionada pelo tempo, tá? Tá bom. Eu vou começar a responder a questão do identitarismo que o Parisi colocou. De fato, dizer para a outra pessoa, acho que o Wagner, que de fato o irracionalismo é dimensão internacional. A pergunta do Anselmo, do Democrático Popular, e alguma eventual influência, Anselmo, se você me permite, vou deixar para um momento anterior, onde eu vou falar da política brasileira, tá bem? Mas, tem uma mediação aí que a gente pode fazer, não posso dizer nesse momento nem sim nem não, para não ser mal interpretada, tá? E a questão de Freud e Lacan, vou só demarcar o seguinte: Freud é uma coisa,
Lacan é outra. Ou seja, Freud tem uma importância histórica, filosófica também, claro, objeto de algumas críticas importantes, mas não podemos misturar os dois camaradas, quer dizer, Lacan eu não acho camarada, mas de todo modo é uma provocaçãozinha que eu estou fazendo aqui para o Antônio, para todo mundo que vier aqui, para a gente brincar um pouco com as nossas diferenças, a gente poder discutir no melhor bom humor possível, porque eu sei que todo mundo que está aqui está querendo olhar a superação das coisas, né? E nós vamos, então, contribuir aqui, né? E até tem uma pergunta, assim, feita no programa passado, quando eu citei que o Foucault ele é precursor daquela lógica cultural do capitalismo tardio, tá? E o capitalismo tardio aqui a gente está entendendo aquele que já está em momento de fim do século XX para o XXI, que está no imperialismo desde o final do século XIX, e, portanto, né, na dimensão aqui do que significam os 5 pontos que Foucault nos coloca, relembrando, um neo-irracionalismo, essa semiologização do real, esse campo das representações, tá? Que é o que eu vou fazer agora. O sujeito descentrado não é mais uma classe, é um sujeito que se descentrou do mundo e não consegue mudar o mundo, tá? Esse deslocamento do sujeito moderno, que era centrado e autônomo, senão não teria feito a Revolução Burguesa, percebe? A política transgressiva, e uma agora que é a quinta, a mais importante que eu vou colocar. A ênfase no caráter retórico da verdade. Caráter retórico da verdade. Se convencer um cidadão de que aquela narrativa o deixou mais satisfeito, mesmo que não seja verdadeiro, a outra narrativa que ele deixou de lado não tem a menor objetividade do mundo. Ou seja, a ênfase no caráter retórico da verdade joga tudo para a linguagem. Ou seja, quem comunicar melhor ganhou o público, tá? Nem que seja uma absoluta mentira. Como, por exemplo, o Bolsonaro dizendo que ia destruir o sistema político no Brasil. E ele só aperfeiçoou. Então, é essa raiz que, às vezes, as pessoas ficam indignadas e falam, mas como que ele fala contra a vacina e ainda ele é o cara que tem tantos por cento, caiu bastante, mas tem tantos por cento ainda de aprovação. Meus caros, aqui durante as nossas conversas, isso vai ficar cada vez mais claro, porque é aí que está a grande questão. Eu vou começar, então, a fazer essa caracterização, sabe, Cláudia? Nesse terceiro bloco aqui, se a gente tiver um momento de um quarto bloco, prestem atenção, não precisa nem anotar, olha só, o que eu vou dizer para vocês agora da mudança de discurso para descentrar o sujeito, tá? No programa passado, eu só falei, bom, classe social começa a ser chamada, no caso da consciência de classe operária e da consciência de classe burguesa, vai ser trocada por imaginário popular. Estão lembrados disso? Ao invés de falar em classe, vai se falar em imaginário. Algo que eu imagino, que eu não tenho a menor obrigação de se comprometer com a realidade. O que eu pensar está correto. Se alguém acreditar em mim, ótimo. Se não acreditar, eu vou ter que procurar aperfeiçoar o meu discurso. Por isso que eu tenho feito o seguinte, eu não digo todos e todas. Eu digo boa noite a todas as pessoas presentes. As pessoas, todas, de todas as maneiras, porque quando joga na fragmentação, já tem todas, toda X, todes, né? Daqui a pouco tem mais um, o LGBTQI, não sei, daqui a pouco a gente não consegue mais digitar numa linha só. Para que essa fragmentação? São pessoas com a centralidade da classe e manifestações dentro dessa classe, nessas linhas. Daquilo, então, que, respondendo ao Paris de hoje, está equivocadamente sendo chamadas de identitárias, quando, na verdade, é uma identidade dentro da classe que está sendo colocada. Mas, mesmo isso, eu ainda tenho várias reservas, que não é nesse programa aqui que a gente vai entrar. Porque, olha só, ouve essa, porque vai falar por si próprio o conjunto de 2 blocos, imagine uma lousa, 2 blocos, e num bloco, no primeiro, você vai ver o que é uma categoria, aquela que vem para explicitar a luta entre uma classe e outra e ser precisa na categoria. E uma outra que é um conceito, é algo que diz, bom, epistemologicamente falando, que é uma teoria do conhecimento, eu acho que
consciência de classe está equivocada e precisamos modernizar para imaginário popular. Imaginário popular pode ter o Dória, pode ter o Boulos, pode ter o Lula, pode ter o Zé Maria, pode ter quem for. Imaginário popular. Não se fala, mesmo quando se fala da classe operária, é um imaginário a mais, o da classe operária. Ao invés, eu vou mostrar a esterilização pós-moderna, tá? Esterilização pós-moderna, tá? Da sua crítica regressiva. Ao invés de centralidade do trabalho, vai ser substituído por centralidade da democracia. Ao invés de luta de classes, um radicalismo democrático. Eu sou um democrata radical, diz o Haddad, tá? Para sair de onde? Daquele momento que seria da centralidade operária, porque é evidente que a última coisa que o Haddad é socialista, e muito menos de uma radicalidade política, tá? Ao invés de classe social, vai ser substituído, Cláudio, e todos aqui, pelo sujeito descentrado. Ao invés de pensar uma transição para o socialismo, vai ser pensada uma democracia como valor universal. A democracia é burguesa, é operária, tudo junto, é universal. Tudo que vai descaracterizar a luta de duas classes, portanto, o não enfrentamento entre elas, portanto, o convencimento de que não é possível mudar e, portanto, ficar tudo como é que está, para ver como é que fica. Quando você é neutro, você só está contribuindo com uma coisa, com quem já está ganhando. E quem já está ganhando na sociedade do capital? A classe dominante do capital, o capitalismo. Ainda mais num mundo que não tem mais transição socialista em pauta. Ou melhor, pode até estar em pauta, mas está em derrota. E aquilo que é derrotado, aquilo que perde prestígio, não quer dizer que perdeu validade. Está claro isso? Perder prestígio não é perder validade, ok? Ao invés, né, de esquerda velha, esquerda tradicional, chama-se de nova esquerda. É a New Left, que eu falava também ali. Ao invés de você se autodenominar um revolucionário, você tem que se autodenominar um rebelde, um transgressor, um contestador, tudo, menos a palavra revolucionário. Ao invés de você falar em organização política da classe operária, você tem que falar em transgressão individual, que está no campo do liberalismo, por isso que a gente chama de esquerda liberal. A direita não vai falar em transgressão, a esquerda sim, liberal, transgressão individual. Ao invés de classe, nós vamos falar do ator, atores na sociedade. Cada um é um ator, é um indivíduo que tem uma perspectiva, e não a classe social onde você é um bloco. Ao invés de, no plural, classes sociais, nós vamos falar em identidades. Cada um tem uma identidade, tá? Ao invés de lutas de classes, nós vamos falar em representações, que é a semiologia, a semiótica. Um negócio legal que vai dar um nó na nossa cabeça, bem legal nos próximos programas, que a gente vai falar do significado e do significante e do referente, quando eu for falar de estruturalismo. Vocês vão sair daqui, ó, ouvindo qualquer Christian Dunker aí, sabendo muito mais, né? Sem desrespeitar o Christian, que eu sei que é um grande professor da Universidade de São Paulo, tem um programa muito famoso, muito visto, mas aquilo ali é o campo da psicanálise, né? E que a gente vai aqui dialogar com os grandes, tá bom? A outra questão que é substituída, essa é importante. Ao invés de classe operária, eu vou dizer novos sujeitos plurais, tá? E vai virar aquela coisa da multiculturalidade, que parece tão avançada e, no fundo, está dentro da contra-revolução burguesa, né? Ao invés de você dizer da posição ocupada pelo sujeito na luta de classes, você vai dizer a atitude individual diante das opressões. Vou repetir esse, tá? Ao invés de você dizer da posição ocupada pelo sujeito na luta de classes, não é só dentro de uma classe, na luta de classes, você tem que falar a atitude individual diante das opressões, tá? Ao invés de você falar sujeito da luta de classes, você vai começar a falar de história do cotidiano. Já ouviram isso? Quem for historiador, que está por aqui no programa, né?
Já estou encerrando essa parte, tá, Cláudio? A questão da história do cotidiano, a história da vida privada, a história das mentalidades, isso contaminou completamente as ciências sociais, vindo da história que, por sua vez, vem do existencialismo e se formula na pós-modernidade. Por isso que eu comecei o programa passado falando, dominou todas as áreas, a antropologia, a política, as ciências sociais, a sociologia e, enfim, a história, tá? Ao invés de você falar, né, da propriedade dos meios de produção, da propriedade privada principalmente, você vai falar de micropoderes, que é a designação de Foucault para dizer que é impossível tomar o poder e apenas atuar nos micropoderes. Ao invés de você falar de uma ação de classe, ação revolucionária, você começa a falar de vontade política, tá? Eu já falei, chegou a vez dele aqui agora, ao invés de consciência de classe, imaginário político, imaginário popular, tá? Agora vem um duro, hein? Ao invés de valorizar partidos e sindicatos como aparelhos de hegemonia da classe, você fala em movimentos sociais. Até a palavra movimento popular foi tirada e foi substituída por social. Até o popular, que é uma palavra forte, foi retirada. Então, guarda essa. Ao invés de partidos e sindicatos, eu não vou me filiar a partido nenhum, nem a sindicato nenhum, são aparelhos ortodoxos, antigos, ultrapassados, tradicionais de fazer política. Eu vou fazer atuação nos movimentos sociais. Atenção, atenção, atenção. Claro que eu não estou desvalorizando movimentos sociais. Eu só estou dizendo que não precisa optar por um ou por outro. Eles podem estar dialeticamente juntos, e muito menos rejeitar os partidos e sindicatos, que eu já cansei de dizer aqui, a burguesia tem os seus partidos e seus sindicatos, e ela tem uma vanguarda, ela jamais atua sem vanguarda, tá? Ela quer nos convencer que nós não temos que ter vanguarda, porque ela sabe da eficácia de uma vanguarda, tá? E acabou aparecendo aqui, ao invés de pobreza, como eu já falei, representações da pobreza, ao invés de vanguarda, autonomismo. Essa é a palavra que a burguesia quer que a gente acredite na contra-revolução pós-moderna, ou seja, nada de estabelecer vanguarda, direção, controle de uma situação. Tudo autônomo, todo mundo se batendo, como se fosse um mundo sem, né, a condição de você olhar para a mesma direção. Ao invés de metanarrativas, claro, narrativas, né, fragmentadas. Ao invés de você valorizar os fatos, né, é evidente, você só tem uma ênfase no caráter retórico da verdade, ao invés da destruição do Estado, vai se dizer que é impossível e só dá para atuar nos micropoderes, atenção agora, ao invés de uma dependência e um subdesenvolvimento, vai se trocar esses dois termos, aí já vou me aproximando um pouco da pergunta do Anselmo, né? E vai se substituir por atraso e autoritarismo, que você pode pôr no mesmo bolo, né? Chaves e Hitler, né? A teoria do autoritarismo mistura tudo e não importa se é de direita ou de esquerda, né? Ao invés de fazer revolução, ficar às margens do sistema e, atenção, ao invés de um marxismo revolucionário, substitui-se, Cláudio, isso é duro de engolir, por um marxismo acadêmico, sabe? Daquele pessoal que é especialista em Marx, traduziu o Capital e não consegue falar a palavra revolução. Termino aqui o terceiro bloco, porque está em cima da hora. Muito bom, Angélica. Ainda temos aí mais 10, 15 minutos para a gente poder dar conta até de algumas questões que estão chegando aqui no chat. Todo mundo acompanhando com muita atenção a tua narrativa e tem aqui muitas contribuições. O Roberto Barros comenta, essa afirmação se conecta com o criticismo kantiano, mas em Nietzsche decorre fortemente da recepção da física teórica. Bom, eu teria que resgatar alguma coisa anterior aqui para poder entender essa pergunta. O José Alberto Lechuga diz, a crítica a Lacan também me interessa muito, até pelo momento que estou na pesquisa de mestrado, diz ele. Quanto ao caráter centralista, Roberto Barros diz, existencial, concordo plenamente, é um ótimo ponto de vista. Diz também o Carlos Lima, a
sempre ajuda isso que a professora ressaltou. Diz o Dom Cassavetes, ao invés da tomada de posição, a pós-modernidade fala em narrativas. É o que já comentou também a professora Angélica. Walter Engajart que complementa, Nietzsche desenvolve a dialética do senhor e do escravo de Hegel. Essa é a chave da revolução. É a descrição da luta de classes que apontou Marx. Essa citação está no livro Fenomenologia do Espírito, de Hegel, que eu estou lendo junto com o grupo já há algum tempo. Muito bem. Paulo Henrique de Alcântara. Eu passo para dar saudações à professora Angélica. Muitos aqui dizendo que essa live precisa ser compartilhada nos partidos políticos, nos campos de esquerda, para arejar o debate no nosso campo. O Antônio Roberto Caldeiras Bergossi diz, perfeita exposição da professora Angélica. Esse programa precisa ser divulgado ao máximo, sobretudo entre a esquerda atual, é o que nós dizíamos, completamente absorvida ideologicamente pelo irracionalismo moderno. Angélica, devolvo para você com 10, 15 minutos aí para poder fazer o seu último bloco e comentar alguma coisa que você puder desse chat último que nós lemos. Ai, magnífico. Então, com esses 10, 15 minutinhos, a gente vai dar uma fechada hoje aqui para já deixar o gosto para a terceira, que é a seguinte. Adorei todas as questões, ou seja, né, a galera entrou aqui no fluxo, né, do que significa, a gente está falando de Kant, de Hegel, de Nietzsche, de Foucault, e não é para ficar esbanjando, exibindo conhecimento, erudição vazia, é para entender como mudar o mundo. Então, estou aqui, né, fervilhando de felicidade, que é possível, como a gente disse no início do programa, e ninguém aqui vai ficar dimensionado na angústia. Por quê? Porque quanto mais você cai na angústia que o mundo do capital e a sua alienação e estranhamento impõe, mais você desiste de lutar. E o negócio aqui é o seguinte, borbulhou esse chat, senhor Cláudio Passos, o senhor também é responsável por isso, por estar dando aqui com o programa do canal Resistentes, essa oportunidade da gente tratar de um tema árido. Ora, bolas, e um tema árido que é possível. A gente mostra que é possível ultrapassar o discurso irracionalista e trabalhá-lo racionalmente. Então, após essa grande felicidade, né, eu quero agora aqui pegar o fundamental. Meus caros, tem uma identificação feita, agora já não me lembro mais qual a pergunta, mas estou juntando todas aqui na minha cabeça. Eu sou frontalmente contrária às análises que tentam colocar no Nietzsche uma influência kantiana. É a mesma análise que tenta colocar Weber, né, que é um autor que vai morrer no início do século XX, nasce em 1864, e o Nietzsche morre em 1900. Então, é evidente, né, que há uma contra-influência. E o Weber, por sua vez, mais uma sopa de letrinhas, ele tem uns caras ali que estão influenciando demais o seu pensamento, que é o Windelband, o Dilthey, né? O Ricoeur. Esqueçam a palavra aí dos autores, tá? Estou aqui falando um monte. Capte Weber, capte Nietzsche. E toda a influência kantiana, que é revolucionária, burguesa, vai ter muito peso para Weber, mas não para Nietzsche. É aí que os dois são ideólogos da contra-revolução, mas um ainda admite que há várias verdades. O outro vai dizer, não há nenhuma verdade, só há interpretações. Quem fala primeiro da narrativa, não sob essa designação, é Nietzsche. É que quando chegar lá em cima no Foucault, em 68, ele vai caracterizar um resgate de razão miserável para também ter um irracionalismo sofisticado. E aí sim teve uma outra pergunta que falou da influência hegeliana em Nietzsche. Aí é um outro aspecto, porque o Hegel é um autor da Revolução Burguesa, igualmente, a Kant, claro, igualmente no sentido de que é um representante burguês, mas as suas dimensões filosófico-político-históricas são distintas. Não vou entrar nisso agora e nem sou a pessoa mais competente para isso. Mas no Nietzsche, sim. No Nietzsche, a questão é, ele vai usar todos os autores que ele puder, especialmente os gregos, para dizer que só é possível, atenção ao termo que vocês já ouviram falar, o eterno retorno, o eterno retorno, o eterno retorno. É como você está, né, sempre querendo
avançar e se conscientizar de que tem que regredir. Avança de novo e tem que regredir. Na terceira, quarta, quinta vez, você só tem uma solução: terminar com a própria vida, não acreditar mais que é possível só ficar eternamente voltando. A frustração, a angústia, o pessimismo e a desistência da vida devem te levar ao suicídio, literalmente. E para quem permanecer vivo e não tiver tido a coragem de tirar a própria vida e desistir de um mundo onde não há nada e quer continuar penando neste mundo, é exercer o poder, é a vontade de potência, é a pulsão que vem no campo biológico, no campo sexual, e a força contra o fraco. E claro que o fraco, páginas e páginas e páginas e páginas de Nietzsche dizendo que o fraco é a classe operária. Então, no momento que a gente for pegar em algum desses momentos filosóficos, Cláudio, que a gente está aqui fazendo, entendeu? Para entender Kant um pouco e Hegel, a influência deles, é só isso, a influência deles sobre Weber ou sobre Marx, porque o Hegel tem influência sobre Marx, e o Kant tem influência sobre Weber. E aí o pessoal do deixa disso quer vir dizer que Hegel e Kant estão presentes em Nietzsche. Isso é não entender nada, é a superficialidade total da reflexão ideológica de contra-revolução burguesa. Ele é muito mais sofisticado no que ele constrói uma nova forma de entender o mundo, de pensar o mundo e de desistir do mundo, que no Foucault aparece com 3 esperanças, e é aí que confunde a esquerda. Eu não estou aqui dizendo unilateralmente, né, que de propósito a esquerda ela erra, a esquerda liberal, mas ela é tributária, caudatária, e não se coloca a lutar contra o quê? A influência da ausência da revolução na sua perspectiva. Quando ela já nega a revolução, Cláudio, ela já está optando pela transgressão. Ela não quer ficar questionando os textos do Safatli, ela não quer, que fala muito de Lacan, ela não quer ficar questionando um Christian Duncan, né? Dunker, né? Acho que é esse o sobrenome correto dele. Ela não quer ficar questionando o que está fazendo um certo sucesso. Então, entra na lógica, né, desse modismo. Ela quer continuar lendo Boaventura de Souza Santos, que é uma espécie de autoajuda pós-moderna mais fácil do que ler o Foucault. Você quer ler o bom? Vai ler o Foucault, não o Boaventura de Souza Santos. Você quer ler o que é a designação da luta de classes nesse perfil dos meios de produção e sua propriedade privada, né? Você não vai poder ir na Judith Butler, que é aí, né, a meca do feminismo pós-moderno, entendem? E aí não, mas eu sou feminista marxista, porque é Angela Davis, porque é Leia Safiotti, porque é isso, aquilo. Não existe um feminismo marxista no sentido de uma classificação. Ou você compreende 4 dimensões, e com isso eu fecho, que depois o Marx vai arrebentar, superando o Hegel, que é o seguinte: é o historicismo, o humanismo, a dialética e a razão. Esses 4 elementos do iluminismo, tá, que estão presentes em vários autores clássicos da economia política, ou no Hegel, ou nos socialistas utópicos, tá, vão trazer uma dimensão de compromisso de classe, de superação materialista, dialética, que nem no Feuerbach está completa, que é um puta de um autor, e não fosse o Marx dando uma ofuscada nele naquele momento, teria sido o maior pensador do século XIX. Mas ainda bem que apareceu o Marx, ainda superou o próprio avanço que esse outro autor que eu estou falando, peço desculpa se eu estou falando o nome de muitos autores, mas faz parte, vai anotando aí, dia 28 de fevereiro sai meu texto, vai estar tudo lá, vocês vão estar podendo ler, entendeu? E nesse sentido eu gostaria de encerrar com uma pergunta, para ficar aqui para a nossa próxima rodada, tá? Não esquece disso, vai dormir pensando nisso hoje, acorda amanhã pensando no seguinte: a quem interessa dizer que não é possível conhecer o mundo? Por que é que o Nietzsche insiste nisso? Por que é que o Heidegger insiste nisso? Por que é que o Deleuze insiste nisso? Por que é que o Barthes insiste nisso? Por que é que o Lacan insiste nisso? Por que é que o Foucault insiste nisso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a impossibilidade de mudança te faz ficar paralisado, te faz o quê? Congelar o debate, e vai te dar uma retórica
às vezes até uma retórica de Revolução Brasileira, mas você vai furar a bexiga, não sai nada, só sai ar. Não sai um programa da Revolução Brasileira quando você não reflete a categoria que te traz para a dimensão tática. Todo mundo quer discutir a estratégia da Revolução Brasileira. Mas e a tática? Como é que chega lá? Como é que se explica? Espera Marte, espera a Revolução Mundial e não vai fazer nada enquanto isso, não vai formular embriões de poder para superar na transição e fazer duplas, triplas transições até chegar no comunismo? Então, eu encerro aqui só fechando a seguinte questão, só mais essa. Não esqueçam do que eu falei aqui das 4 dimensões genéricas de metanarrativa da tecnologia, tá? Revolução Industrial, 19, eletricidade, início do 20, fim do 19, a eletrônica, mais ou menos anos 70, tecnologias da informação e as nanotecnologias atuais. A estes 4 momentos correspondem mais ou menos historicamente às 4 contra-revoluções, que corresponde mais ou menos historicamente com a pressão das massas no pico, 48, 71, 17, 68. Deu para sacar como com metanarrativa a gente relaciona 400 anos em 1h10? Angélica, eu acho que o Walter Engajarte faz uma síntese aqui dessa jornada quando ele diz: Angélica esclarece as estratégias da burguesia para criar uma cortina de fumaça para envolver a classe trabalhadora, levando a uma confusão e a perda de foco revolucionário. Eu acho que se a gente cumprir essa missão aqui de tirar essa cortina de fumaça e dar as ferramentas que impulsionem, né, a classe trabalhadora a superar todas as suas opressões, já estaremos cumprindo uma grande tarefa. Muita gente aqui também pedindo para você comentar Althusser. Não sei se você está na sua lista aí também, em algum programa. Última aula, vai ser a última aula, porque aí é um combate no campo do marxismo, eu não vou privilegiar isso. Eu primeiro vou rebater aqueles que são os nossos inimigos. Muito bom. Então, vamos encerrar por aqui esse segundo episódio sobre a crítica às teorias pós-modernas, que estou percebendo no chat que está causando muita reflexão, muita gente instigada com a narrativa que a Angélica está fazendo aqui com a gente, e é isso mesmo que a gente quer. Nós queremos provocar o nosso público a um pensamento mais crítico e desmistificador, né? Que é esse que a Angélica vem trazendo para a gente. Em 15 dias estaremos de volta aqui com a Angélica, às terças-feiras, 17 horas. Todos estão convidados a voltarem aqui para assistirem o terceiro episódio que nós divulgaremos tão logo a gente conclua todas as etapas aí de definição de qual será o tema. Convido a todos que irão assistir também essa live, deixarem o seu like, o seu compartilhamento, se inscreverem no canal e, se puderem, se tornar membros do canal também, para fortalecer aqui o nosso trabalho. Angélica, um beijo imenso. Eu tinha uma perguntinha aqui que eu vou te fazer em off, para que a gente talvez possa colocá-la em outros programas da nossa série. Um beijo grande, um abraço em todos, bom final de tarde e até a nossa próxima programação. Amanhã, 10 horas, diálogo de 20 minutos. Às 17 horas estarei de volta com o Dalto Silveiro. E hoje, às 20 horas, ainda vou receber o economista Eduardo Fagnani, numa jornada que nós iniciamos também quinzenalmente, sobre o livro Utopias para Reconstruir o Brasil. O Eduardo Fagnani participou desse livro e vai hoje com a gente aqui às 20 horas falar sobre a sua elaboração que ele faz desse livro. Angélica, pois não? Posso só dar uma saudação final para todo mundo? Claro, claro, fica à vontade. Eu queria só dar um toque de que todos que estejam gostando aí desse debate, mesmo que não estejam concordando, pudessem, né, mandar para os seus colegas, para os seus amigos, para as pessoas que lutam com vocês nos partidos e sindicatos, aquele programa de 15 dias atrás, né? Tem lá no canal Resistentes, tem no meu Facebook, esse de hoje, tá? E que para o que vem a gente venha com essa certeza. A felicidade humana é possível nessa luta, o mundo é possível de ser transformado. E nós não vamos aparar só a nossa angústia, não. A gente vai construir, vai dar aquela vontade em você de militar, em todos os sentidos. E não aquela coisa de que a política é uma coisa maçante, né? Mas essa, revolucionária, dá vontade de viver 1000 anos, tá bom? É isso, vamos lá. Valeu, Cláudio.
Muito bom, Angélica. Você provoca esse sentimento em todos nós. Um beijo grande, um bom final de tarde a todos e até a nossa próxima edição em 15 dias. Tchau, tchau.